Olá a todos, Felipe Fabre, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Estou voltando depois de um tempo posto na geladeira, estou aqui com o Pedro Gonçalves para a gente conversar a respeito do mercado do boi. Pedro é engenheiro agrônomo e também analista de mercado aqui da Scott Consultoria. E o papo de hoje vai ser mercado do boi, confinamento e expectativas para esse segundo trimestre de 2024. Bom, Pedro, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver nos acompanhando. O mercado do boi essa semana, como que ele andou? O que a gente viu de diferença aí com relação aos últimos dias? Que a gente estava vendo para o mercado, né? A gente teve uma alta no começo da semana, a alta de R$2, isso considerando São Paulo, né, como referência, mas é um mercado que ainda está um pouco lateralizado, ainda tentando entender o que está acontecendo, né? Questão de demanda foi muito bem para esse último feriado, né? O consumo foi bastante, deu para tirar aquela carne da geladeira do frigorífico, então o pessoal começou a procurar um pouquinho mais a compra, mas ainda vem um pouco meio de lado, assim, completando as escalas que estão um pouquinho alongadas, até a oferta vem bastante alta, tanto que a gente vê os dados do mapa aí para BAT/CIF, até o momento, né, esse ano somando os 3 meses aí, 6.800.000 cabeças abatidas, é um avanço bastante significativo para o abate, com a participação de fêmeas que fica aí na faixa dos 40% até 45%. Então a gente vê um mercado bastante ofertado, né? E a indústria frigorífica tem dessa, não dificuldade do escoamento, porque está tendo o consumo, senão não estava tendo esse abate. Uma exportação que vem bem também, março, que é o segundo maior volume exportado para março, né? Nos comparativos, só perdendo aí para 2022, 166 mil toneladas Exato, embarcadas, 166 mil toneladas. E aí a gente vê esse preço ainda um pouco devagar, né, em questão aí se vai ter alta, se vai ter baixa, andando bem lateralizado, 227, referência para o boi comum aqui em São Paulo, 235 para o boi China, né? Eu acho que um ponto de destaque até do que você está trazendo e do que a gente tem analisado é que esse primeiro trimestre ele foi um primeiro trimestre bem ofertado. Pelo menos os dados preliminares aí dos abates sob o sistema de inspeção federal mostram esse comportamento, né? Viemos com um aumento frente ao trimestre de 2023 agora em 2024, Sim. Ou seja, a oferta aumentou. Os preços do boi cederam nesse começo de ano, mas a queda na nossa percepção ela poderia ter sido mais intensa por conta do alto volume de abates. E quando a gente analisa a parte da demanda, há que se levantar e há que se levar em consideração que a exportação tem ido bem. Foram 3 meses com volumes intensos com relação a seus pares, né? Janeiro, fevereiro com recordes. Agora em março não foi, mas foi o segundo melhor mês de março da história. E aí, quando a gente analisa a questão dos preços no atacado, no varejo, a referência ela não cedeu na mesma intensidade que o preço do boi gordo. Ou seja, dá a sensação de que o consumo está conseguindo atender aí as expectativas por conta dessa queda mais arrefecida dentro dos outros elos da indústria frigorífica. Ponto. Poderia ser melhor? A gente poderia estar vendo um consumo talvez mais acelerado, principalmente, mas a gente tem que ponderar aí que estamos voltando ainda com relação a questões relacionadas ao crescimento da economia brasileira. Ponto. A pandemia foi bastante impactante, né? Ali a gente teve as margens, principalmente do varejo, né? Trabalhando um pouco mais acima. Exato. Acabou impactando o consumo, então a gente está recuperando aquilo que a gente acabou perdendo durante a pandemia, né? Ainda é um movimento de recuperação, que querendo ou não, o brasileiro consome bastante carne bovina, né? A gente tem uma produção muito grande, mais de 70% da nossa produção acaba ficando no país. É um consumo bastante elevado, né? Vem daí da nossa produção quase 9 milhões de toneladas equivalente de carcaça, né? No país. Então, 70% disso acaba ficando para disponibilidade interna. A gente não pode considerar consumo como disponibilidade interna, mas já é um indicativo de que o brasileiro consome bastante e vem recuperando ao longo do tempo. Para esse ano até a gente está vendo esse momento de produção de carne bastante acelerado, pode ser até que seja um ano aí de produção recorde, né, de carnes para a gente. E aí pensando nessa questão da oferta, né, a gente está vendo uma movimentação. Esse curto prazo, Fábio, como que pode impactar essa quantidade de oferta que vem vindo, de alguma forma acabar impactando nos preços, alguma coisa? Até para o confinamento chega a impactar alguma coisa nisso? Vamos lá, um ponto que eu acho que a gente tem que ponderar nesse primeiro trimestre é que nós tivemos o efeito do El Niño com relação às pastagens no final de 2023 e isso pode ter acelerado um pouco a oferta de fêmeas nesses primeiros meses. A gente viu fevereiro e janeiro com ímpeto com relação ao descarte de fêmeas mais acelerado do que os dados preliminares de março, então pode ter sido um efeito de El Niño, e aí o El Niño
mais uma vez, pode ter um peso agora com relação à oferta para os próximos meses. Por quê? Entre fevereiro e março, e até mesmo agora nos primeiros dias de abril, tem ocorrido volumes precipitados interessantes no centro-norte do país. Para a pastagem, isso pode acabar dando uma sustentação com relação à capacidade de suporte e levar o pecuarista a cadenciar um pouco mais a sua oferta dentro dos próximos meses. Mas é claro, a gente tem que levar em consideração que a entrada do outono ela é marcada por perda de qualidade do capim, a gente tem uma concentração maior de oferta, seja em ano de alta ou seja em ano de baixa. Então a gente acredita que apesar desse movimento para o curto prazo, em médio prazo, considerando o trimestre como um todo, a gente pode ver uma pressão baixista ainda exercendo força no mercado. Vamos entender um pouquinho mais nos próximos meses, né? E com relação ao confinamento, Pedro, acho que é um ponto interessante para a gente citar. Então, a boca do primeiro giro de confinamento, vamos estar entre os dias 9 e 12 de abril, com um encontro de confinamento e recreadores da Scott Consultoria acontecendo. Para quem não garantiu ainda seu ingresso, fica aí o convite, né, Pedro? Exatamente. Qual que é o canal para acessar? Se entrar no site confinamentorecria.com.br, você tem até uma promoçãozinha que pode pegar para esse momento e pode encontrar a gente lá em Ribeirão. Eu e o Fábio estaremos juntos, inclusive. Teremos o dia de campo no confinamento Monte Alegre, que é um dos confinamentos referências, né, do país, questão de tecnologia, emprego da atividade, né? Então, não pode perder isso, né? Quem quer saber mais da atividade tem que estar lá com a gente. Fica aí o nosso convite, ainda dá tempo de garantir a sua vaga no encontro de confinamento e recreadores. E com relação ao confinamento, adiantando um pouquinho do que a gente tem de percepção, o primeiro giro aparenta ter, mesmo com preços no mercado futuro hoje pouco atrativos, né? A boiada que entra agora em abril sairia ali em meados de julho. A gente tem o contrato de julho praticamente com uma referência semelhante a que nós temos hoje, ou seja, sem ágio, né? R$ 235 ali para julho. Hoje, boi China, 235 aqui em São Paulo. Então, praticamente um mercado sem ágio. Mas o destaque que a gente dá com relação ao confinamento é que os custos de produção eles estão menores. O milho caiu 28%, o farelo de soja caiu 20%, o próprio boi magro cedeu 12%, enquanto o boi em um ano caiu aí cerca de 18%, tomando como referência a Praça de São Paulo. Ou seja, custos de produção menos onerosos com a possibilidade de um retorno interessante, olhando para os preços hoje que se desenham no mercado futuro. E para o segundo giro, que eu acho que é o destaque maior que a gente tem que ter. Por quê? A curva futura ela tem desenhado um cenário de ágio maior. Hoje, o outubro, com uma referência em 2,45 para mercado futuro, claro, considerando São Paulo como referência, então há um ágio interessante, né? Exato. E aí, quando a gente pega para analisar esse segundo giro de confinamento, com os custos menores que a gente tem observado e devem seguir assim, atenção só à questão do milho, né, que ainda tem algumas incertezas quanto à produtividade, produção e preços, né? Mas de modo geral deve ser o segundo giro mais interessante nessa temporada e o ano todo interessante para o confinador. Vamos ver. A gente vê aquela questão da reação um pouquinho ali do preço da soja, mas nada que impacta diretamente no custo de produção, né? Ainda comparativo anual é uma queda bastante brusca, né, que a gente viu. Pedro está citando aqui a soja, agora em março ela subiu cerca de 6%, muito por conta de demanda externa firme e também os prêmios de exportação menos pressionados. Tem a questão cambial, o dólar chegando acima dos R$ 5 nesse período, mas a gente enxerga um mercado de soja muito mais pressionado para baixo do que o mercado de milho. Quando a gente pega os dados da safra norte-americana que começou a semeadura agora, a área com soja deve aumentar frente à safra passada, e isso coloca uma pressão de oferta muito grande no mercado internacional, pressão de oferta no mercado internacional que já é elevada nesse momento, que a gente fala muito da quebra de produção no Brasil, mas esquece que no mundo os estoques devem aumentar quase 114 milhões de toneladas, frente a 100 milhões que nós tivemos na última safra. Então isso é uma pressão baixista com relação ao mercado de soja. Pode haver aí ajustes positivos, mas uma soja de R$200, como a gente chegou a ver há 2 anos atrás, deve ficar muito longe do radar do produtor para essa temporada de 2024. Mas para o milho, há a possibilidade da gente poder voltar a ver um milho de R$70, R$75, principalmente por conta do mercado interno. Então é um ponto de atenção que a gente tem que ter o custo com a alimentação dentro dos próximos meses. Exatamente. Se você é confinador, já tem que estar aí com papel, caneta, planilha do Excel, anotando tudo isso que a gente está falando, né? É isso aí, pessoal. Acredito que seja isso. Um abraço a todos vocês que nos acompanham.
continuem seguindo em todas as mídias e até a próxima.